O que é destaque nesta quinta-feira? TRE proíbe governador de fazer novas exonerações até o fim das eleições. Prefeito de Parintins terá que devolver mais de 28 milhões aos cofres públicos. Crianças e adolescentes só poderão visitar unidades prisionais uma vez por mês. O EA abre editais para vestibulares CIS 2017. Câmara barra denúncia e livra Temer de processo no STF. Após rejeição, o presidente diz que segue com ações necessárias para o país e Fachin decidirá futuro de denúncia contra ele. Decisão da Câmara, destaque hoje na imprensa internacional. Jornal inglês diz que credibilidade do Congresso está em frangalho. FUNAI lança portal que permite monitorar terras indígenas de forma remota na Amazônia. Em 7 meses, Caixa arrecada 7,6 bilhões em loteria. Procuradora venezuelana abre investigação por suposta fraude na Constituinte. 9 pessoas desaparecem no Rio Amazonas após colisão entre navio e balsa. Eletricista é executado com 15 tiros quando assistia jogo em bar no Parque das Nações. Outras 3 pessoas ficaram feridas. No São José, homem é crivado de balas em acerto de contas. Agora, no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros e assim mesmo a temperatura se manterá elevada com máxima de 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 74% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto. É o 215º dia do ano. Faltam 150 para acabar 2017. Dia de Santa Lídia. Também é o dia do tintureiro. O Rio Negro baixou mais 6 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27,45 metros. Sem restrições para pousos e decolagens, opera o aeroporto Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1492, zarpa de Palos de la Frontera, na Espanha. A frota comandada por Cristóvão Colombo, que chegaria à América em 12 de outubro. 1914, França, Bélgica e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, iniciando a Primeira Guerra Mundial. O estopim foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando em 28 de junho. Até 3 de agosto, todas as potências entram na guerra, menos a Itália. 1920, o tenente Guilherme Paraense ganha nas Olimpíadas de Antuérpia a primeira medalha de ouro brasileira na história dos Jogos Olímpicos na prova de tiro com revólver a 30 metros. 1928, a primeira transmissão mundial de uma televisão em cores é feita em Londres, da Inglaterra. 1958, o submarino Nautilus dos Estados Unidos, propulsionado por combustível atômico, realiza a primeira navegação na história abaixo da camada de gelo no Polo Norte. 1985, morrem 130 dos 160 ocupantes de um avião que explodiu no aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos. Em 2000, a União Europeia inicia a discussão de um caso contra a empresa norte-americana Microsoft, alegando que a companhia aplicava uma discriminação nas concessões de licenças e negava-se a fornecer informações essenciais sobre seu sistema operacional Windows. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A visitação de crianças e adolescentes nos presídios do Amazonas vai passar a ocorrer apenas uma vez por mês. A medida da Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, foi tomada após uma menina de 8 anos ser estuprada por um detento no dia 28 de julho, durante a visita ao pai no Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM-2. Com a mudança, a visita de crianças e adolescentes só ocorrerá no último final de semana de cada mês. Além disso, a SEAP também irá delimitar o espaço de circulação de pessoas acompanhadas por esses visitantes. A partir de agora, as visitas com crianças só podem transitar na área de vivência, um espaço em que a SEAP possui controle por meio de câmeras de monitoramento. A circulação em área de pavilhões e celas fica terminantemente proibida. E o ex-secretário municipal de obras do Rio de Janeiro é a Polícia Federal que volta às ruas. Na gestão de Eduardo Paes, Alexandre Pinto foi preso por agentes da Polícia Federal em mais um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro agora de manhã. Os agentes estão nas ruas desde o início da manhã para cumprir 10 mandados de prisão, sendo 9 mandados no Rio e um em Pernambuco,
na operação batizada de Rio 40 Graus. Também é o mandado de condução coercitiva em São Paulo, que é quando alguém é levado para depor. Essa nova fase da Lava Jato chegou à prefeitura através de investigações de contratos na gestão de paz. Alexandre Pinto foi preso em casa em um condomínio de Taquara, na zona oeste do Rio. É a Polícia Federal que deixa as pessoas dormirem tranquilamente, batem na porta ao amanhecer com as algemas. Roberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e os ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos 2 mortes violentas durante a noite. Então, Paulo, 2 mortes, né? A primeira delas aconteceu no bairro de São José, mais precisamente na rua Rosarinho, ali no Beco das Flores, Paulo. Um homem foi assassinado com 5 tiros, né? Os bandidos entraram no beco, né? Que são aquelas vielas com feita de madeira, aquele negócio todo ali, entraram e atiraram nesse homem que morreu na hora. Outro crime aconteceu no Parque das Nações também, quando o homem foi assassinado com características de execução. Pellegrini, e os pronto-socorros da cidade nessa madrugada? Tranquilidade, Paulo. No pronto-socorro Platão Araújo, onde nós já passamos, a movimentação foi considerada tranquila. Tivemos já o registro de brigas, já algumas assim, agressões físicas, acidentes de trânsito. A movimentação foi essa no pronto-socorro Platão Araújo. No João Lúcio estamos chegando nesse momento e posteriormente vamos trazer também a movimentação do pronto-socorro 28 de agosto. Pellegrini, o transporte coletivo da cidade funciona normalmente? Operando dentro da normalidade. Todas as empresas de transporte coletivo funcionando nesse momento, as 2 maiores da cidade, que é a União Cascavel e a Global, já visitada pela unidade externa do Jornal da Manhã, e nós podemos afirmar que até o presente momento é tranquila a movimentação nas garagens do transporte rodoviário. Pellegrini, nesses tempos de crise, a bandidagem não dá tréguas nem para quem sai de supermercados. E você que sai de supermercado com bolsas na mão precisa tomar muito cuidado, porque os ladrões estão aí também para tomar os seus víveres, também conhecido como os mantimentos levados para casa, Pellegrini. E ontem fomos abordados aqui à porta da Rádio Difusora por volta de 11:30 da manhã por um senhor, quando eu conversava com o Alberto Pellegrini, e ele nos falava de que teria sido assaltado no Bariri. O que aconteceu, Pellegrini? Pois é, Paulo, ele nos contou que foi assaltado lá no Bariri. O assaltante chegou e anunciou o assalto. Ele levou o frango que o homem tinha acabado de comprar. Ele já tinha acabado de dar R$20 no frango. O bandido chegou e assaltou, levou o frango que seria para o jantar lá na casa dele. Foi levado lá no Bariri. Agora no Bariri não tá fácil não. Levaram um frango lá do rapaz que chegou conosco e pediu maior policiamento. A gente aproveita aqui a pedir para a Polícia Militar reforçar o policiamento ali no Bariri, que estão roubando até o frango do pessoal. Pois é, Pellegrini, ele não queria a carteira, não queria o telefone celular, nem o relógio. Ele estava de olho no rancho que ele levava e mais precisamente no frango, não é, Alberto? Pois é, também levava um tomate, 2 cebolas e um cheiro verde, né? E o limão para tirar o pitiu do frango, isso também foi levado. Foi levado, Pellegrini. E tome muito cuidado ao sair de supermercados, porque a coisa tá feia. Muita gente desempregada e resolve enveredar pelo caminho do crime, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, infelizmente, né? Isso aconteceu realmente e muita gente aí, os assaltos são aí constantes ainda na cidade, e daí nos surpreendeu essa situação do cara levar um frango, né? Um dia desses levaram a bicicleta a partir de salgado, né? Nós estamos aqui, o salgado na frente e o suco atrás, e levaram a bicicleta foi encontrada, o salgado, esse aí não foi encontrado mais não. Roberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para você. Volto sim, Paulo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, e quem tiver suas galinhas, todo cuidado é pouco. Paulo Guerra. 5:56 em Manaus. Prefeitura de Iranduba faz parceria com o SESI para a aplicação de novo método de educação de jovens e adultos. J. tem os detalhes. O município de Iranduba é o primeiro do interior do Amazonas a fechar parceria com o Serviço Social da Indústria SESI para a ministração do ensino fundamental através do projeto Nova EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, o convênio é uma forma de a prefeitura oferecer aos trabalhadores locais a oportunidade de acelerar os estudos e dessa forma
recuperarem o tempo perdido. Na manhã de ontem, uma equipe do SESI esteve na sede da Secretaria Municipal de Educação para tratar do tema com a secretária Rosa Fonseca e a equipe técnica da CEMEI. A pedagoga do SESI, Yara Marinho, deu detalhes sobre o projeto. O projeto Nova EJA é uma metodologia inovadora que foi pensada e idealizada para o trabalhador, porque hoje o trabalhador ele tem a flexibilidade de estudar só 3 dias na semana e os outros 2 dias são de estudos direcionados. Os professores orientam trabalhos, atividades e os alunos eles fazem essas produções e trazem nos dias de aula presencial. É para o ensino fundamental de 2º ao 5º ano, séries iniciais, e 6º ao 9º, séries finais. No ano de 2017 ela está sendo rodada em 3 regionais do SESI e para 2018 será implementado nos 27 regionais. Segundo a pedagoga Yara Marinho, cerca de 35 mil alunos já estão matriculados na Nova EJA, nos estados do Amazonas, Ceará, Bahia e Santa Catarina. Após implantar o projeto em Manaus e Iranduba, o SESI agora está articulando parcerias com as prefeituras de Altazes, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Urucará. Aqui em Iranduba, as matrículas foram iniciadas na Escola Municipal Noemi Santos Pereira, no bairro Morada do Sol. E a partir da próxima segunda-feira, os interessados poderão se inscrever na Nova EJA, na Escola Municipal Segundo Eblin, no centro da cidade, no horário da noite. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Agora 5h58 em Manaus. Moradores de conjuntos residenciais populares como Manauara 1 e o Viver Melhor 1, 2 e 3, todos na Zona Norte, vão ser contemplados com uma lei do Executivo Municipal que vai isentar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, e do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, por um período de 5 anos a contar da data da posse dos imóveis. Festival Folclórico do Amazonas começa nesta sexta-feira e terá feira gastronômica na Ponta Negra. Fabrício Nascimento tem os detalhes. Chefes de Manaus estarão presentes a partir desta sexta-feira, dia 4 de agosto, na feira gastronômica do 61º Festival Folclórico do Amazonas, no Anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Ao todo serão 30 barracas de doces, salgados e comidas típicas, como um tacacá, vatapá, milho cozido, entre outras. Os preços variam entre 5 e 15 reais. As barracas funcionarão durante todo o período do festival, que vai de 4 a 16 de agosto, e iniciam sempre a partir das 20 horas. A feira terá ainda 10 food bikes e barracas com brincadeiras como tiro ao alvo e pescaria. A feira gastronômica do 61º Festival Folclórico do Amazonas é uma ótima opção de lazer para as famílias manauaras. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. Temos informações do sudoeste do estado. Hélio Ramos, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da Difusora. Tudo pronto, Paulo, para a votação de domingo para a escolha do governador e do vice-governador do estado do Amazonas na eleição suplementar. Aqui no Juruá, no sudoeste do estado, as 7 cidades já estão com as urnas eletrônicas prontas para receber os votos. Guajará, Ipixuna, Irunepé, Itamaraty, Carauari e Juruá somam juntas quase 90 mil votos. Os coordenadores das campanhas eleitorais esperam número alto de eleitores nas sessões, mas pelo que se vê, Paulo, o eleitor não está muito entusiasmado para votar por aqui. Abstenções devem bater os recordes. Os municípios já começaram a receber o reforço policial, militar e federal. Os últimos municípios devem receber o reforço até no máximo amanhã à tarde. Os últimos comícios, passeatas, carreatas ocorrem na quinta, hoje até o sábado. Disputa acirrada, número de discurso, o nível do discurso dos candidatos, Paulo, de alguns deles tem sido baixíssimos por aqui. No campo das ideias, que é o mais importante, é o que pouco se vê nos carros de sons, principalmente, e também nos palanques, nos municípios aqui mais distantes de Manaus. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo.
Diego, muito obrigado pelas informações. 6h08. Pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas após grave acidente entre um navio transportador de container e um comboio de 9 balsas da empresa Bertolini, que colidiram na madrugada de ontem no Rio Amazonas, entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, no Pará. O rebocador levava balsas com soja para Santarém enquanto o navio rumava para Manaus. Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 4h da manhã. As embarcações seguiam em sentido contrário e se chocaram na lateral. 11 tripulantes estavam na balsa, 2 pessoas conseguiram se salvar, sendo uma de Santarém e outra de Itacoatiara, no interior do estado. A balsa teria naufragado e 9 dos passageiros que possivelmente estariam dormindo em cabines da embarcação estão desaparecidos. Além do naufrágio registrado em 2 dias no Amazonas, é o 3º naufrágio. As vítimas foram identificadas como Dick Farney de Oliveira, Dácio Vâncio Rego de Sena, Carlos Eduardo Bueno de Souza, Kleber Rodrigues Azevedo, Ivan Furtado da Gama, Wendel Ferreira de Lima, César Lemos da Silva, Euclinger Silva da Costa e Juraci dos Santos Brito. 6h09. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Um dos maiores percalços na educação no interior do município são as enchentes que atingem principalmente as escolas de madeira construídas em áreas de várzea. Com a subida das águas, muitas delas vão para o fundo e ficam sem funcionar por um certo tempo, deixando muitos alunos sem aula. Já com a descida das águas, as escolas voltam totalmente sem estrutura para funcionamento. É o caso da Escola Municipal São Francisco de Assis, na costa do Ajaratuba 3, que está nestas condições. Atendendo o pedido da comunidade, o vereador Natanael Nogueira, do PSC, apresentou um requerimento solicitando a construção de uma nova escola em alvenaria naquela comunidade. O vereador defende o motivo do requerimento. É verdade, Zé Guilherme. Nós estamos entrando hoje com um requerimento, pedido do prefeito Beto D'Angelo, a construção de uma nova escola na comunidade São Francisco de Assis, na localidade lá do Ajaratuba 3. É o clamor da comunidade e o prefeito já esteve lá com a sua equipe técnica, vendo a realidade daquela comunidade daquela escola, do jeito que ela se encontra. Então nós estamos pedindo, uma vez que a área de várzea é alcançada todos os anos pelas enchentes, que ela possa ser adaptada nos moldes de algumas escolas em construção de alvenaria. Eu tive a oportunidade de conhecer em outros municípios, como Careiro da Várzea e Anamã, escola já em alvenaria mesmo adaptada para a região de várzea, que é alcançada todos os anos pela enchente. Então nós estamos pedindo pleito da comunidade antigo, a escola não comporta mais, e aí é uma referência essa escola, uma vez que fica ali fronteira com o município do Anamã. Além do prefeito Beto D'Angelo, o requerimento foi encaminhado para o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, e para o secretário de Obras, Paulonete de Souza Filho. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h11 em Manaus. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a imediata reintegração de posse em favor dos moradores da comunidade Upirunga, família indígena do povo Carapana, às margens do rio Tarumã-Açu, na zona rural de Manaus. Uma obra está sendo erguida no local, mas deve ser demolida em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$50 mil. A liminar determina a demolição do muro erguido por 2 empresas, uma de manutenção de equipamentos de refrigeração e outra de manutenção predial. Segundo o Ministério Público Federal, os moradores da área chegaram aos responsáveis que o terreno onde a obra estava sendo construída estava sob litígio judicial e que, portanto, a construção não poderia seguir. Mais de 1 tonelada em produtos impróprios para consumo foram retirados de circulação após uma fiscalização de órgãos de defesa do consumidor de Manaus. Os dados foram divulgados ontem e mais de 12 supermercados de grande, médio e pequeno porte foram vistoriados. Um dos locais fiscalizados na Zona Leste foi interditado. Insetos foram encontrados em expositores de produtos no local. De acordo com o fiscal da Vigilância Sanitária de Manaus, avisa Manaus, Jorge Carneiro, a população está sujeita ao risco sanitário em relação a produtos vendidos em estabelecimentos da cidade. O importante é que a população saiba que nem sempre o produto mais barato é o mais seguro para o consumo. A Universidade do Estado do Amazonas publicou os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado SIS 2017, acesso 2018. No total, 5.732 vagas estão sendo ofertadas, inclusive 270 vagas destinadas aos indígenas e 368 vagas para pessoas com deficiência. As inscrições iniciam na próxima
próxima segunda-feira e seguem até o dia 1º de setembro. As provas do vestibular acontecerão nos dias 22, conhecimentos gerais, e 23, conhecimentos específicos e redação, dias 22 e 23 de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus. Já as provas do CIS ocorrerão no dia 24 de outubro, com início às 13 horas. As inscrições para as provas do vestibular e CIS serão realizadas exclusivamente no portal da UEA. A taxa de inscrição para o vestibular será de R$100. A taxa de inscrição para o CIS de R$70. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA no período de 14 a 18 de agosto. 6h13 em Manaus. A Praça 15 de Novembro, mais conhecida como Praça da Matriz, será reinaugurada no feriado da Proclamação da República e que dá nome ao local. O prefeito Arthur Neto prometeu ainda a entrega das outras praças que compõem o Parque Cidades Históricas para este ano. Segundo o prefeito, as obras estão bem avançadas e respeitaram todas as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A matriz já está em fase bem adiantada, né? A gente tem que ter preocupação com vários detalhes, como a segurança, com tudo, né? Foi uma restauração, não foi uma reforma. E acertamos, o Marco Rota e eu, com o Dom Sérgio, foi sugestão do Rafael Saig e do Bernardo Monteiro de Paula, que nós vamos fazer uma missa campal no dia 15 de novembro, se Deus quiser, celebrado pelo Dom Sérgio, entregando a matriz ao povo. Tenho certeza que será um evento muito tocante, muito comovente, muito bonito. 6h14. Tem início nesta quinta-feira às 14h30 o seminário Reforma Trabalhista e o Futuro da Justiça do Trabalho, que será realizado no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. O evento segue até amanhã e é organizado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região e Universidade do Estado do Amazonas, contando com apoio institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. A tomada de contas referente ao exercício de 2012 da Prefeitura do município de Parintins, de responsabilidade do prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia, foi a julgamento ontem durante a 26ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado. Sob a relatoria do conselheiro Érico Desterro, as contas foram reprovadas pelo colegiado, que decidiu por maioria condená-lo a devolver aos cofres públicos, entre multas e glosas, mais de 28 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado deu um passo importante e pioneiro no Brasil para o futuro das auditorias nesta quarta-feira. Em um termo de cooperação técnica assinado entre o TCAM e a Universidade do Estado do Amazonas no início da tarde de ontem, vai permitir que a Corte de Contas realize via satélite as auditorias relacionadas às prestações de contas anuais dos gestores públicos. Inicialmente, a teleauditoria será voltada à arrecadação de subvenções e renúncia de receitas fiscais dos jurisdicionados, mas a tendência, segundo o conselheiro presidente do TCE, Ari Moutinho Júnior, é expandir o serviço para toda a fiscalização, uma vez que, além de prática, a auditoria via webcam é sem custo ao erário, uma vez que serão usados os mesmos equipamentos utilizados para as teleaulas e telemedicinas da UEA, por exemplo. O primeiro município a ser auditado é Tefé, de relatoria da conselheira Yara Lins dos Santos. Imóveis do programa Minha Casa Minha Vida lideraram as vendas do segundo trimestre deste ano no Amazonas. De acordo com o censo imobiliário trimestral, das 524 unidades comercializadas entre abril e junho, 288 são desse modelo. O número representa 55% das vendas. No levantamento do censo imobiliário, as unidades do Minha Casa Minha Vida são classificadas como padrão econômico, cujos valores não ultrapassam os 235 mil reais. As vendas desse tipo de unidade movimentaram 49 milhões de reais no segundo trimestre do ano. O total, o setor imobiliário do Amazonas movimentou 144 milhões no período, com a venda de 524 imóveis. É lamentável assistir a candidatos servindo de laranja nesta eleição. A história comprova. Quem se prestou a esse papel caiu no ostracismo, disse o vereador Álvaro Campeiro do PP em pronunciamento da tribuna da Câmara Municipal de Manaus, ao criticar, sem citar nomes, ações de determinados candidatos cujo comportamento já denota serem laranjas. É lamentável que isso aconteça ainda nos dias de hoje. O parlamentar disse acreditar, com base nas recentes manifestações do ministro Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que as eleições marcadas para o dia 6 próximo realmente acontecerão, pois é o que deseja a população amazonense, exercitando o direito sagrado da escolha de quem comandará o Amazonas a partir desta eleição suplementar. O deputado Josué Neto recebeu ontem os estudantes do primeiro ano da Escola Estadual Josué Cláudio de Souza, que faz parte do projeto Voz Ativa,
feito por estudantes que buscam melhorias para o bairro do Coroado, entre elas mais segurança e reforma das escolas. Em apoio ao projeto, o parlamentar se comprometeu a transformar as demandas que recebeu dos estudantes em propostas e indicações ao governo do estado. Diante da eleição suplementar para a escolha do novo governador do Amazonas, o Festival Folclórico do Centro Social Urbano CSU do bairro do Parque 10 será suspenso nesta sexta e sábado. O CSU é o colégio eleitoral e estará à disposição do Tribunal Regional Eleitoral TRE no domingo, dia 6, dia do pleito. Segundo a pasta, o Festival Folclórico volta à programação normal no domingo a partir das 18 horas. Escolas estão à disposição para envio de urnas em Manaus. Eleição suplementar chegará a 97% de execução. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Especial Eleições 2017. A partir desta quinta-feira, as escolas da rede pública de Manaus já estarão disponíveis para a eleição suplementar que ocorre em Manaus e nos demais municípios do Amazonas neste domingo. No total, pela Prefeitura de Manaus, são 223 escolas cedidas e pelo governo totalizam 460 entre capital e interior. Aqui em Manaus, pela rede municipal, são mais de 1.300 sessões eleitorais, o que representa pouco mais de 480 mil eleitores aptos. Após a entrega das escolas para a organização do pleito, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começa o transporte de urnas. Nesta quinta-feira, será feita a organização das urnas por zona eleitoral e na sexta-feira iniciam as instalações nas escolas. Em Manaus, a Polícia Militar, Polícia Federal e Exército ficam responsáveis pela segurança das 403 escolas. No interior, esse patrulhamento acontece pela PM, Polícia Federal, Polícia Civil e Forças Armadas. O adjunto de operações do Exército Brasileiro e oficial da Operação Eleição em Manaus, Major Luiz Antônio, ressaltou a segurança feita pelas Forças Armadas durante a realização do pleito suplementar. Primeiramente, cabe uma explicação. A atuação das Forças Armadas, ela não vai se dar apenas com o vetor Exército Brasileiro. Então estaremos atuando Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Nós vamos estar cobrindo na região do estado do Amazonas, em apoio ao pleito suplementar 2017, em 23 municípios dos 62 existentes no estado do Amazonas. Nesses 23 municípios, um deles é Manaus, onde nós vamos concentrar, logicamente, o nosso maior efetivo. Aqui em Manaus, sim, estaremos atuando apenas com o Exército Brasileiro, falando de Forças Armadas. Nós vamos atuar aqui em Manaus em 220 locais de votação. Falando de zonas eleitorais, aqui em Manaus serão 8 zonas eleitorais. O nosso planejamento, ele se iniciou desde o mês de junho, logo assim que recebemos a notícia de que seria iniciado as tratativas para fins de nova eleição, e os deslocamentos, né, da tropa já se iniciaram a partir de hoje. Então, já desde cedo, nós já temos efetivos militares e materiais se deslocando para municípios mais distantes, fora aqui de Manaus. Aqui em Manaus, propriamente dita, já tudo acordado com o TRE e mediante todas as tratativas e reuniões que foram realizadas, nós estaremos em posição a partir das 7 horas da manhã de sábado, dia 5 de agosto, fim de prover a segurança dos locais de votação. Em Manaus, o maior colégio eleitoral é da Faculdade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. No total, são mais de 11.668 eleitores divididos por 30 sessões. Lembrando que a partir desta eleição, não haverá gratuidade no transporte público. A frota de ônibus será a mesma em dia útil, ou seja, mais de 1.300 ônibus nas ruas. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, já garantiu que vai fiscalizar de perto a execução plena do transporte público. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. Especial Eleições 2017. 6h22 em Manaus. Órgãos do Sistema de Segurança Pública do Estado vão apresentar hoje às 10 horas o Plano Tático Integrado de Segurança para as eleições complementares. O objetivo do plano é coibir crimes eleitorais e manter a segurança e a ordem nos locais de votação em todo o estado. O plano de segurança é validado pelo Tribunal Regional Eleitoral, sendo
coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e aplicado em Manaus e nos demais 61 municípios do estado. A Justiça Eleitoral do Amazonas disponibilizou um aplicativo para dispositivos móveis, smartphones e tablets com iOS e Android para consulta local de votação da eleição para o governo do Amazonas, que vai ocorrer no próximo domingo. O aplicativo Onde Votar, que já está disponível para download gratuito, foi criado para facilitar o acesso do eleitor ao local de votação e aos postos de justificativa caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. Por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em nome do corregedor João Simões, o governador interino do estado do Amazonas, Davi Almeida, PSD, está proibido de realizar novas demissões de servidores públicos até o fim destas eleições suplementares no dia 6 de agosto ou no dia 27, caso haja um segundo turno. A determinação acontece um dia após o pedido do Ministério Público Eleitoral em ter ingressado pelo procurador eleitoral Vitor Richelli, que acusou o governador de usar a máquina pública em favor da candidata Rebeca Garcia do PP. Depois de receber uma série de questionamentos sobre a realização da eleição no Amazonas, no processo que pede a suspensão do pleito, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, confirmou que estará aqui em Manaus no domingo, quando os eleitores vão às urnas escolher um novo governador para o estado. Polícia Recupera materiais roubados de escola na zona rural de Iranduba. J. Rai vai trazer os detalhes. Uma ação conjunta entre o Departamento de Polícia do Interior ao comando do delegado da Polícia Civil Mário Lino Brito, 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana de Iranduba resultou na recuperação dos equipamentos roubados na noite da última terça-feira da Escola Municipal Santa Luzia da comunidade Chiborena, no Rio Solimões. Na tarde de ontem, o titular da 31ª DIP em Iranduba, delegado Antônio Chicre Neto, falou sobre a operação. Segundo ele, os bandidos conseguiram fugir. Então, logo a gente tomou conhecimento dos fatos, apesar do pessoal não ter vindo fazer a ocorrência aqui na delegacia, devido à distância, mas eles falaram por telefone e a gente passou a diligenciar, né, e conseguiu localizar através de informações o esconderijo dos elementos no Chavascal, lá no Cacau Pereira. Então, a notar a aproximação da diligência policial, eles se embrenharam no matagal que tem, né, que dá fundo para o rio, e evadiram-se do local. Mas nós recuperamos as televisões da escola, os motores de polpa, as rabetas e o material dos barcos foram furtados. Foi uma ação integrada por, na realidade, ser a proximidade com a cidade de Manaus, né, a informação chegou mais rápida na cidade de Manaus. E aí houve uma integração das equipes policiais que estiveram no Cacau Pereira, juntamente com a equipe policial do Cacau Pereira, diligenciaram até o local onde estavam escondidos os materiais. Perguntado sobre a onda de roubos e furtos que tem crescido em Iranduba, o delegado Antônio Chicre disse que o principal motivo é a impunidade. Na maioria desses crimes são menores de idade. E alguns, inclusive, agora a gente está solicitando do juiz as internações e os juízes estão concedendo as internações. Então, com as internações, a identificação dos acusados, com a ajuda da população, a gente está conseguindo colocar esses maus elementos na penitenciária. Em tempo. Uma mensagem recebida por um aluno dando conta de que haveria um arrastão na noite de ontem na Escola Estadual Isaías Vasconcelos, aqui no centro da cidade, esvaziou as salas de aula perto das 21 horas. Segundo a gestora Francinete Marinho, ninguém quis esperar para ver. A polícia foi chamada, mas não se registrou nenhuma anormalidade no local. Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Agora o que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Notícias vindas do município de Manacapuru. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar agindo lá no município de Manacapuru. Ainda assim, algumas ocorrências estão acontecendo no município. Em Manacapuru, uma senhora chegava em casa por volta de 11 horas da noite de ontem, com uma sacola, aliás, da manhã de ontem, Paulo Guerra. Ela estava chegando em casa ontem para almoçar. Ela chegava em casa carregando 3 marmitas, quando foi surpreendida por 2 motoqueiros. Um deles apontou a arma na cabeça da senhora e roubou as 3 marmitas. As marmitas estavam aí, as 3 eram, uma com pacu, outra com carauaçu e a outra com um pedaço de bife picadinho. Segundo ela, esse era o cardápio.
muito nervosa, conversou com a reportagem, conversou com os policiais e disse que foi a primeira vez que ela teve suas marmitas roubadas ontem lá no município de Manacapuru. O negócio tá fácil lá em Manacapuru não, estão roubando até marmita. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 pessoas deram entrada vítimas de agressão física no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, 4 atendimentos. 2 por acidente de trânsito, 1 por agressão física e outro por arma de fogo. Assim foi o plantão lá no pronto-socorro João Lúcio. No Platão Araújo, 2 pessoas por arma de fogo, 1 pessoa por arma branca e 1 por agressão física. Assim foi o plantão no glorioso Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes da difusora, saibam agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e principalmente na noite e madrugada. E atenção, Rua Romênia, Parque das Nações. O homem assistindo o jogo, estava assistindo o jogo do Flamengo. Naquele momento, o Flamengo mais uma vez entrava na peia, mais uma vez pegava uma pisa. Já são 7 jogos e apenas 1 vitória. O Urubu tá balhando, amor. Tome peia no Flamengo. E mais uma ontem, foi lá e no Parque das Nações, na hora do jogo, o homem estava assistindo. De repente, apareceram homens misteriosos, chegaram numa moto, chegaram perto da vítima, que tinha aproximadamente entre 20 e 30 anos, chegaram pertinho e atiraram 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Parque das Nações, bairro de São José. O famoso condomínio SJ ontem à noite. A Rua Barreirinha foi palco de morte, foi palco de mais um assassinato. Tudo aconteceu mais precisamente entrando pela Rua Rosarinho, né? Aí entra no Beco das Flores. Foi lá, no Beco das Flores, que aconteceu o assassinato, quando esse homem foi morto com 4 tiros pelo corpo. Ele não foi identificado ainda, mas trata-se de um homem de aproximadamente 25 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física. Segundo as informações, ele se meteu numa briga, apanhou muito no homem conhecido no Jorge Teixeira como Mazarope. O Mazarope anda sempre mal-humorado e deu-lhe uma pisa no seu desafeto. Todo cuidado é pouco com o Mazarope. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Jogando fora de casa, o Grêmio bateu o Atlético Goianiense por 1-0 e segue na cola do líder Corinthians. O único gol da partida veio apenas aos 37 minutos do segundo tempo, quando o volante Michel, com o resultado, o tricolor gaúcho alcançou 36 pontos. Já o Dragão segue na lanterna do Brasileirão com apenas 12. O Corinthians teve uma grande atuação ontem à noite e conseguiu justa vitória, 2-0 sobre o Atlético Mineiro, primeira desde a reforma do estádio Mineirão, e chegou à melhor pontuação de um turno na história dos pontos corridos, com 20 clubes na Série A. O Corinthians lidera com 44 pontos. O Flamengo em uma semana perdeu 2 vezes para o Santos e ontem à noite de virada fez 3-2 e se manteve na terceira colocação com 34 pontos. Os outros resultados da rodada: Sport 2, Fluminense também 2. Vitória 3, Ponte Preta 1. Chapecoense 1, Bahia 1 e Botafogo 1, Palmeiras 2. A rodada será complementada hoje com 3 jogos. Às 19h30 jogam São Paulo e Curitiba e ainda Atlético Paranaense e Avaí. Às 20 horas, o Vasco da Gama vai enfrentar o Cruzeiro.
Últimas notícias. Vamos voltar às ruas da cidade com a nossa reportagem externa e Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, agora há pouco, o Instituto Médico Legal foi acionado para ir até o Igarapé do Franco, no bairro da Compensa. É que o corpo de uma mulher apareceu boiando agora há pouco no Igarapé do Franco. Instituto Médico Legal, o Departamento de Perícia Técnica estão em deslocamento para o local que fica na zona oeste da cidade, mais precisamente no Igarapé do Franco, no bairro da Compensa. Paulo Guerra. 6h43 em Manaus. As loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram nos primeiros 7 meses de 2017 7,641 bilhões. O valor corresponde a um crescimento nominal de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor arrecadado, 3,6 bilhões, foram repassados a programas sociais nas áreas de saúde, educação, esporte, segurança, cultura e seguridade, conforme definição legal, incluindo os 698 milhões de imposto de renda sobre os prêmios. No mês de julho, o volume de vendas foi de 1,3 bilhão de reais, resultado 33% superior ao contabilizado no mesmo mês em 2016. No período foram ofertados mais de 2,5 bilhões em prêmios, consideradas todas as modalidades lotéricas. Segundo a Caixa, a Mega Sena foi o item mais procurado das loterias e arrecadou 2,9 bilhões, quase 40% de todas as vendas. E falando em Mega Sena, ela acumulou no concurso 1954, sorteio realizado ontem à noite. Dezenas sorteadas 09, 25, 33, 35, 40 e 49. A quina saiu para 32 ganhadores, R$48.479,76 o prêmio. A quina também acumulou e as dezenas sorteadas foram 38, 46, 60, 64 e 77. A Loto Fácil saiu para 2 ganhadores, um de Brasília e um de Jundiaí. Cada um vai receber R$872 mil. Dezenas sorteadas 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, lançou esta semana o portal Centro de Monitoramento Remoto, um serviço que permite monitorar casos de desmatamento e degradação ambiental em terras indígenas pela internet. A ferramenta usa imagens geradas pelo satélite Landsat 8 para atualizar diariamente informações sobre as terras indígenas localizadas na Amazônia Legal, que representam 97,9% do total dessas terras no país. A Smartmatic, empresa responsável pelo sistema eleitoral na Venezuela, afirmou ontem que o número de eleitores que participou da votação que elegeu a Assembleia Constituinte foi manipulado. O governo anunciou a participação de pelo menos 1 milhão a mais de votantes no pleito de domingo. Olho Borges, presidente do parlamento, que é de maioria opositora, anunciou que irá pedir à Procuradoria uma investigação sobre a denúncia. A Procuradora-Geral da Venezuela, Luísa Ortega, informou na noite desta quarta-feira que abriu uma investigação sobre a denúncia de fraude envolvendo a eleição da Assembleia Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás Maduro. Maduro, por sua parte, rejeitou a fraude, afirmando que o processo foi transparente e atribuiu a denúncia de Smartmatic a uma reação do inimigo internacional. A Comissão Especial da Reforma Política na Câmara vai votar o parecer do relator Vicente Cândido, que inclui a chamada emenda Lula, pela qual candidatos não podem ser presos 8 meses antes da eleição, e a criação de um fundo de 3 bilhões para financiar a campanha eleitoral de 2018. Essa emenda nada mais é que a tentativa de salvo-conduto para o ex-presidente, que pode ser preso a qualquer momento. Apesar da vitória ao impedir andamento das investigações contra o presidente Michel Temer, o resultado da votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, contrário à autorização para a investigação do Supremo Tribunal Federal, ficou abaixo das projeções feitas pelos principais aliados do governo. Nos últimos dias, até o início da votação, os governistas acreditavam que teriam mais de 270 votos com facilidade. Votaram a favor do relatório do deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, 263 deputados. Já os deputados contrários foram 227, 2 abstenções e 19 ausências. A oposição, que precisava de 342 votos para rejeitar o relatório e autorizar as investigações pelo STF, comemorou o resultado ao final da votação. No entanto, somados os votos a favor, as abstenções e as ausências, o placar a favor de Temer sobe para 284.
Para aprovar mudanças na Constituição, por exemplo, são necessários 308 votos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse ontem que vai decidir como ficará a tramitação das acusações contra o presidente Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, uma vez que os deputados não autorizaram a corte a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Uma das possibilidades é que a tramitação da denúncia contra Temer fica suspensa até o fim do ano que vem, quando o presidente deixará o mandato, e pode voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça. No caso de Loures, que não tem foro privilegiado, a decisão deve confirmar se o ex-parlamentar continuará sendo alvo de inquérito no Supremo ou se as investigações seguirão para a primeira instância. Caberá à PGR fazer os pedidos formais ao ministro. O presidente Michel Temer disse em pronunciamento ontem à noite que com a rejeição da denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, seguirá com as reformas e ações que julga necessárias para modernizar e melhorar o país. Diante dessa eloquente decisão, posso dizer que seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que o meu governo começou há pouco mais de um ano, disse ele. Em sua fala de cerca de 8 minutos, o presidente também disse que quer construir um país sem ódio ou rancor. O presidente passou o dia no Palácio do Planalto e assistiu em seu gabinete a sessão que decidiu pela rejeição da denúncia. Repercutiu na imprensa internacional a decisão da Câmara de aprovar o relatório da Comissão de Constituição e Justiça que recomendava a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Nos Estados Unidos, o Washington Post publicou matéria com o título "Presidente Temer sobrevive à votação para suspender sob acusação de corrupção", destacando que o processo aconteceu 15 meses após o impeachment de sua antecessora. Também nos Estados Unidos, o The Wall Street Journal publicou que o presidente do Brasil, Michel Temer, derrota acusações de corrupção. Em seu site em inglês, a rede britânica BBC disse que o presidente do Brasil, Temer, sobrevive à votação sobre corrupção e destacou que a oposição não conseguiu os votos necessários para enviar o caso à Suprema Corte. O jornal britânico The Guardian disse em seu título: presidente do Brasil mantém cargo com o Congresso votando contra acusações de corrupção, e ressaltou que a credibilidade do Congresso brasileiro foi deixada em frangalhos após a votação desta quarta. O jornal espanhol El País destacou que o Congresso do Brasil salva Temer e impede que seja investigado por corrupção, afirmando que os mesmos deputados que deram sinal verde para a saída de Dilma Rousseff no poder mantiveram seu sucessor durante ao menos 6 meses. O também espanhol El Mundo diz que deputados salvam Temer de sentar-se no banco e explica que o presidente brasileiro foi denunciado perante o Supremo por corrupção passiva. O jornal argentino Clarín noticia que o Congresso do Brasil salva Temer e rejeita seu julgamento por corrupção. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após barrar denúncia, o governo admite alianças para reacomodar a base aliada. O que diz a Folha de São Paulo? Temer quer reconquistar mercado, acelerar reformas e manter PSDB. O Estado de São Paulo. Janot pede Temer, Padilha e Moreira Franco no inquérito do quadrilhão do PMDB. Planalto Central, capital da República, cidade das pizzas, Correio Brasiliense. Tribunal derruba liminar que barrou o aumento dos combustíveis na Paraíba. Valor econômico. Temer é aprovado por apenas 4% da população, diz pesquisa Vox Populi. Estado de Minas. Bandidos roubam hipermercado no centro-sul de BH e fazem funcionários reféns. No Recife, Jornal do Comércio. Deputado Vladimir Costa é fotografado pedindo nude pelo WhatsApp. Fortaleza Diário do Nordeste. Após tumulto, 70 presos são transferidos do complexo de delegacias especializadas. Porto Alegre, 0h. TRF4 aumenta a pena de Jorge Zelada em mais de 3 anos. O Brasil Econômico. Em paralelo à votação na Câmara, dólar fecha em queda de 0,2% nesta quarta. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Amazonas precisa de plano logístico integrado. Agora. Condenada por matar namorada a facadas na Santa Casa. A crítica. Denúncia arquivada. Câmara blinda Temer. Em tempo. Prefeitura isenta 10 mil famílias de IPTU e ITBI. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Fabrício Nascimento, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.